Imagina só, você está grávida de 7 meses, linda, radiante, esperando seu primeiro filho. Aí seu marido milionário resolve te humilhar na frente dos amigos mais poderosos de Nova York, debochando do seu peso e tratando você como se fosse um objeto. Você achou que ia chorar, né? Que ia sair correndo envergonhada. Errou feio. Essa mulher não apenas saiu de cabeça erguida. No dia seguinte, ela detonou o império do maridão de um jeito tão cirúrgico, tão devastador, que até hoje os ricaços de Manhattan ficam de cabelo em pé só de lembrar dessa história. E o melhor de tudo? Ela não precisou gritar, xingar ou fazer escândalo. Foi tudo na base da estratégia pura. Quer saber como uma esposa subestimada transformou uma humilhação pública na vingança mais épica que você já ouviu? Então cola aqui comigo porque essa história vai te deixar de queixo caído. Ava era daquelas mulheres que tem tudo. Inteligente, formada na Colômbia, bonita de parar o trânsito. Casou com Ryan Colley, um dos tubarões de Wall Street, um cara que fazia milhões aparecerem e desaparecerem com um simples telefonema. Moravam num apartamento no 68º andar com vista para o Central Park, tipo aqueles que você vê nos filmes, sabe? Dinheiro não era problema. Problema era o que vinha junto com todo esse luxo. Ryan era daqueles homens que acham que o mundo gira ao redor deles. Controlador, frio, tratava a própria esposa como se fosse mais um objeto caro na decoração. E Ava? Bom, ela havia aprendido a navegar nesse mundo de aparências, sendo a esposa perfeita, sempre sorrindo, sempre elegante, sempre calada. Mas por baixo dessa fachada, as coisas estavam desmoronando faz tempo. Ava estava grávida de 7 meses quando começou a perceber os sinais. Ryan chegava tarde, sempre com desculpas de trabalho importante. O perfume estranho na roupa dele não era o dela, que usavam bem suave. Esse outro era mais marcante, mais agressivo. Os telefonemas que ele atendia em outro cômodo. As viagens de negócios que apareciam do nada. Você conhece essa história, né? Todo mundo já viu esse filme. Mas Ava era diferente. Ela não era só uma dona de casa rica. A mulher tinha se formado em economia e história da arte. Sabia ler um balanço patrimonial como ninguém. E quando seu instinto começou a gritar que algo estava errado, ela decidiu investigar. Foi aí que descobriu uma transferência de $350 mil. Saindo da conta da família. Indo para uma empresa recém-criada chamada Tor Galleries. Coincidência? Não existe coincidência no mundo dos negócios, meu amigo. Mas Ava não fez escândalo. Não confrontou o marido. Não jogou a roupa dele pela janela. Sabe o que ela fez? Ligou para a melhor amiga, Cassandra, que por acaso era uma das advogadas mais temidas de Nova York. Uma especialista em casos de fraude financeira. Cassie, ela disse, preciso da sua ajuda. E não é para um divórcio comum. É para uma guerra. Durante 4 meses, Ava viveu uma vida dupla. De dia, era a esposa grávida perfeita, escolhendo cores para o quarto do bebê, indo ao pré-natal, sorrindo nas festas da alta sociedade. De noite, depois que Ryan dormia, ela virava detetive particular. Copiava documentos. Encaminhava e-mails suspeitos. Anotava cada presente caro que ele dava para alguém que não era ela. Cada viagem estranha. Cada inconsistência financeira. Ela estava montando um dossiê que faria qualquer promotor de justiça babar de alegria. E Cassie? A Cassie estava construindo uma fortaleza jurídica. Descobriu que Ryan não estava apenas tendo um caso. O cara estava sistematicamente desviando dinheiro do casal há anos, escondendo em contas no exterior, criando empresas fantasmas. Tudo isso violando o acordo pré-nupcial que ele mesmo tinha insistido para ela assinar. O idiota estava roubando da própria família para construir uma vida nova com a amante. Agora vem a parte boa da história. Ryan resolve fazer um jantar de negócios super importante num restaurante chique em Manhattan. Dessas casas que nem placa tem na porta. Se você não sabe onde é, você não deveria estar lá. O objetivo era impressionar um casal de investidores multimilionários, os Vanyon, que tinham dinheiro desde a época que o Brasil ainda era colônia. Ava se arrumou toda. Vestido de grife, sapatos caros, maquiagem perfeita. 7 meses de gravidez e ainda estava deslumbrante. Chegaram no restaurante e foram direto para a mesa VIP, com vista para um jardim privativo. O casal Vanyon já estava lá. Amélia e Richard, 2 idosos elegantes do tipo que tem quadros do bisavô na parede de casa. E tinha mais uma pessoa na mesa, Isabella Thorne. A Isabella. Uma mulher linda, angular, vestida de preto dos pés à cabeça. Cabelo puxado para trás, batom vermelho sangue, pose de quem se acha a última bolacha do pacote.
Ryan a apresentou como consultora de arte que estava ajudando com algumas aquisições. Consultora de arte, deixa pra lá. O engraçado é que quando Isabela chegou perto para cumprimentar, Ava sentiu aquele perfume. O mesmo que ela vinha sentindo nas roupas do marido há meses. Bingo! Mas Ava não deu uma de louca. Sorriu, apertou a mão da cobra, disse que era um prazer conhecê-la. Classe pura. O jantar começou normalmente. Ryan estava no seu elemento, contando piadas, enchendo os copos dos convidados, fazendo aquela conversa de negócios que rico adora. Falando sobre juros, investimentos, parcerias estratégicas. Ava fazia sua parte. Sorria. Fazia perguntas educadas sobre os netos dos Vanham, representava a esposa perfeita. Mas ela estava vendo tudo. Os joelhos do Ryan encostando nos da Isabela por debaixo da mesa. Os olhares que eles trocavam quando achavam que ninguém estava vendo. Os sorrisinhos cúmplices. Uma encenação patética. Aí a coisa começou a desandar. A Amélia Vanham, que era uma senhora doce, virou para a Ava e perguntou: Querida, você deve estar tão animada. Um bebê é uma bênção. Você está torcendo para menino ou menina? Antes da Ava responder, Ryan soltou uma risada. Não foi uma risada de alegria, não. Foi uma risada seca, cruel. Ah, a gente só está torcendo para a criança puxar a inteligência do pai. Porque com essa loteria genética, nunca se sabe, né? O silêncio que desceu na mesa foi constrangedor. Richard pigarreou. Amélia ficou boquiaberta. Era uma humilhação pública na cara dura. Mas Ava não se abalou. Olhou direto para ele e respondeu, com toda a elegância do mundo. Bom, eu me formei em Economia e História da Arte na Colúmbia com louvor. Então acho que nosso filho tem chances bem boas dos dois lados. Isabela não resistiu e meteu o bedelho. História da Arte. Que fofo. É tão bom ter um obizinho, não é? A ofensa era óbvia. Você é amadora, eu sou profissional. Ava olhou para Isabela com uma calma gelada que fez a mulher se retrair. É mais que hobby. Entender a história de uma classe de ativos é fundamental para entender seu valor. Como consultora, tenho certeza que você concorda. Isabela travou. Ryan, vendo que estava perdendo o controle da situação, resolveu dobrar a aposta. Quando chegaram os pratos principais, ele apontou para a comida da Ava e falou alto, para todo mundo ouvir. Opa, tem certeza que ela deveria comer isso? Com o jeito que o tornozelo dela está inchando, acho melhor trocar por legumes no vapor. A gente está tentando controlar a expansão. Gente do céu. O cara literalmente chamou a própria esposa grávida de gorda. Na frente de investidores multimilionários. Num restaurante 5 estrelas. O nível de crueldade foi absurdo. A mesa ficou em choque total. Richard olhou para o prato. Amélia olhou para Ryan como se ele tivesse perdido o juízo. Era um momento de crueldade tão pura, tão desnecessária, que até os garçons pararam para olhar. Isabela, claro, estava adorando. Bebericava o vinho dela com um sorriso de triunfo, esperando para ver Ava desabar em lágrimas. Mas aí aconteceu uma coisa linda. Ava não chorou. Não gritou. Não fez escândalo. Ela colocou o guardanapo na mesa devagar. Levantou da cadeira com a elegância de uma rainha. E disse, com uma voz que cortou o silêncio como uma lâmina. Você está certo, Raya. É uma situação delicada. Mais delicada do que você pode imaginar. Depois olhou para Isabela. Não disse nada. Só olhou. Um olhar que era uma promessa. Finalmente, se virou para os Vanham. Amélia, Richard, foi um prazer vê-los. Espero que tenham uma noite maravilhosa. E saiu. Não correu. Não saiu tropeçando. Saiu como uma rainha deixando um concílio de plebeus. As pessoas no restaurante se afastavam para ela passar, como se instintivamente soubessem que acabavam de presenciar não um fim, mas um começo. E que começo terrível. No dia seguinte, Isabela estava na galeria dela em Chelsea, toda orgulhosa. A Gallery Thorne era o sonho dela. Piso de concreto polido, paredes brancas altíssimas, aquelas obras de arte modernas que custam mais que um apartamento. Financiada por um investidor misterioso. Adivinha quem? Ela estava conversando com o diretor da galeria sobre onde colocar uma escultura de metal quando a porta da frente tocou. Entrou um homem de terno simples, pasta de couro na mão. Não parecia colecionador. Parecia funcionário público. Isabela Thorne. Ele perguntou. Sou eu, ela respondeu, curiosa. O homem abriu a pasta e tirou um maço grosso de papéis. Você foi notificada, ele disse, alto o suficiente para todo mundo ouvir. Tenha um bom dia.
Isabela olhou para os papéis sem entender nada. Aí leu o cabeçalho. Ava Rei escolhe contra Tor Galeries LLC e Isabela Torne. Não era um processo de divórcio. Não era uma ação por alienação de afeto. Era uma petição para congelar todos os bens da Tor Galeries LLC por suspeita de lavagem de dinheiro e fraude contra patrimônio conjugal. O processo estava recheado de provas. Datas das transferências. Valores exatos. Cópias das confirmações bancárias. Até um laudo de um perito em arte provando que as obras na galeria tinham sido compradas com o cartão de crédito pessoal do Ryan, ou seja, era um patrimônio do casal. Era uma obra de arte jurídica. Não atacava Isabela como amante, mas como criminosa co-conspiradora. Se o pedido fosse aceito, Isabela não poderia vender uma única obra. Não poderia pagar funcionários. Não poderia nem pagar o aluguel do espaço. Toda a sua vida, toda a sua identidade, toda a sua vitória seria congelada no gelo. O telefone dela tocou. Era Ryan. Ela não atendeu. O mundo estava desabando ao redor dela. Os clientes que estavam na galeria saíram um por um. Aquela que ela estava tentando conquistar há semanas olhou para ela com nojo e foi embora. Isabela se jogou num banco desconfortável e finalmente entendeu a real. Ela não era a rainha do jogo. Era apenas um peão. E o peão acabará de ser sacrificado. Enquanto isso, Ryan chegou em casa como um furacão. A porta do elevador privativo se abriu com violência e ele entrou no apartamento berrando. Que diabos é isso, Ava? Que diabos você fez? Ava estava sentada no sofá, lendo um livro sobre sono infantil. Vestida casual, confortável, completamente serena. Marcou a página, fechou o livro e olhou para ele. A mulher tímida e acomodada da noite anterior tinha sumido. No lugar dela havia uma estranha com olhos frios como gelo de geleira. Imagino que você esteja se referindo ao processo, ela disse, com voz tranquila. Você deveria ser mais específico, Raya. Você tem tantos fogos para apagar que fica difícil acompanhar. Você processou a Isabela. Você está tentando destruir ela depois do que você aprontou ontem à noite. O que eu aprontei? Ava deu uma risada seca. Você quer dizer quando saí discretamente depois de você me humilhar publicamente e tentar controlar minha dieta na frente dos seus parceiros de negócios? Ou você está falando do que eu aprontei desviando milhões de dólares do nosso dinheiro, do meu dinheiro, do dinheiro do nosso filho, para bancar a vaidade da sua namorada? Ryan ficou sem palavras. Ele estava acostumado com as lágrimas dela, com a mágoa silenciosa. Não tinha defesa contra essa fúria gelada, contra essa mulher que retrucava com fatos concretos. Esse dinheiro é meu, ele gaguejou, apontando o dedo para ela. Você ganhou esse dinheiro durante nosso casamento, o que o torna patrimônio conjugal. Ava recitou como se fosse advogada. Um conceito que você deveria conhecer intimamente, já que foi você quem insistiu naquele acordo pré-nupcial de 100 páginas. O mesmo que protege nossos bens compartilhados de aventuras imprudentes. Como, por exemplo, montar uma namorada numa galeria multimilionária em Chelsea. Ryan a encarou, tentando processar o que estava ouvindo. Essa não era a Ava que ele conhecia. Não era formada em história da arte que se contentava em planejar jantares. Essa mulher conhecia os termos do acordo pré-nupcial. Essa mulher sabia sobre a LLC, sobre as transferências. Como? Ele sussurrou, perplexo. Como você descobriu? Você é arrogante demais, não é? Ava se levantou devagar, a barriga de grávida dando a ela uma autoridade estranha. Achou que eu era só um rostinho bonito para ficar do seu lado. Achou que eu era burra demais para ler um extrato financeiro. Achou que eu não ia perceber você roubando da nossa família para construir uma vida nova com aquela criatura. Ele recuou como se tivesse levado um tapa. Deixa a Isabela fora disso. Não posso. Ava deu de ombros. Ela é co-conspiradora na sua fraude. É isso que é, Raya. Fraude. Uma tentativa deliberada e calculada de me fraudar da minha parte legal do patrimônio conjugal. E imagino que a Receita Federal e a CVM ficariam muito interessadas em saber sobre a rede de contas no exterior que você usou para movimentar o dinheiro. É impressionante o que você encontra quando sabe onde procurar. Essa foi a cartada final, a menção à CVM. Todo o império do Ryan, Cole Capital, era construído sobre uma imagem cuidadosamente cultivada de legitimidade e sucesso intocável. Uma investigação da CVM, mesmo uma suspeita, poderia abalar a confiança dos clientes e provocar um colapso catastrófico. O caso extraconjugal era um escândalo. Fraude financeira era uma sentença de morte. A raiva sumiu do rosto dele, substituída por uma palidez doentia. A dinâmica de poder na sala não tinha apenas mudado,
tinha invertido completamente. Ele não era mais o mestre do universo repreendendo a esposa tola. Era um animal encurralado, e ela era a caçadora que pacientemente armara a armadilha. O que você quer, Ava? Ele perguntou, a voz rouca. A pergunta era uma rendição. Ava caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Alguns meses atrás, eu teria dito que queria meu marido de volta. Queria meu casamento. Queria que o homem por quem me apaixonei me olhasse como antes. Ela se virou para ele, os olhos vazios de qualquer carinho remanescente. Agora eu quero o que é meu. Quero o divórcio. Quero este apartamento. Quero a casa nos Hamptons. Quero a guarda total e exclusiva do nosso filho. Quero pensão alimentícia e alimonia tão significativas que garantam que você nunca esqueça o que fez. E quero os bens do fundo da família Cole. Todos eles colocados num novo fundo separado administrado por mim para o benefício exclusivo do nosso bebê. Ela deixou as exigências pairarem no ar, cada uma delas um golpe de martelo contra o ego em ruínas dele. E quanto a Isabela, Ava continuou, a voz baixando para quase um sussurro, eu quero ela destruída. Quero a galeria dela desmantelada. Quero o nome dela virando piada nas colunas sociais. Quero que ela entenda o que acontece quando alguém tenta construir o futuro sobre as ruínas da família de outra mulher. Ryan se jogou no sofá que Ava acabará de deixar, a cabeça nas mãos. Era um homem que resolvia problemas com dinheiro e poder. Mas pela primeira vez na vida, estava enfrentando um problema que seu próprio dinheiro e poder criaram e que agora ameaçavam consumi-lo completamente. Você não pode fazer isso, ele murmurou, derrotado. Ava lhe deu um último olhar desdenhoso. Posso, e vou. Você deveria ligar para seu advogado, Ryan. Vai precisar dele. Minha advogada, ela acrescentou com um sorriso fino e afiado, já está trabalhando no caso. Ela se virou e foi em direção ao quarto, deixando-o sozinho na sala vasta e silenciosa. O rei tinha sido dado checkmate no próprio castelo. E foi exatamente isso que aconteceu. No mundo rarificado da elite de Manhattan, escândalo viaja mais rápido que a luz. A notícia do processo contra Gallery Thorne não era apenas uma fofoca, era uma bomba que explodiu nas páginas do New York Post e foi dissecada com alegria pelos bloggers da sociedade. A história era irresistível. A esposa grávida e traída de um titã de Wall Street se vingando de forma espetacular e cirúrgica da amante do marido. E Ava, guiada pelos conselhos espertos da Cassie, representou seu papel com perfeição. Foi fotografada saindo do consultório do obstetra na Park Avenue, parecendo pálida mas resoluta, uma mão protetora na barriga. Não deu nenhuma declaração, o que foi mais poderoso que qualquer pronunciamento. Seu silêncio permitiu que o mundo projetasse sua própria narrativa sobre ela. Era vítima digna, uma Madonna moderna, lutando pelo filho por nascer contra as forças depravadas da ganância e infidelidade. Para Ryan, o desmoronamento foi rápido e brutal. O primeiro tremor atingiu Cole Capital. Seus sócios, que eram tão impiedosos quanto ele, convocaram uma reunião de emergência. Não estavam preocupados com o casamento dele, estavam preocupados com a menção à CVM. Que diabos é isso? Perguntou Michael Corrian, cofundador sisudo da empresa, jogando uma cópia do post na mesa polida da sala de reuniões. Rede de contas no exterior, conspiração para cometer fraude. Há alguma verdade nisso? Sua esposa vai trazer investigadores federais para nossa porta. É uma disputa doméstica, Michael. Ryan rosnou, tentando projetar uma aura de controle que não sentia mais. Minha esposa está sendo emocional, histérica até. É uma acusação infundada destinada a me prejudicar. É, disse outro sócio, David Shen, um homem mais jovem e ambicioso. Porque meu contato no Morgan Stanley me ligou hoje de manhã. O boato na rua é que você é tóxico. Que seu julgamento está comprometido. Os Vanyon já retiraram o fundo de 700 milhões. Eles citaram perda de confiança na integridade pessoal e profissional da alta administração. Ryan sentiu o sangue sumir do rosto. A perda do fundo Vanyon não era apenas um golpe financeiro. Era um voto catastrófico de desconfiança do dinheiro antigo, um sinal para o resto do mercado de que Cole Capital estava com problemas. O telefone dele, que antes era um instrumento de poder, agora era uma fonte de pavor constante. Ligações de clientes preocupados ficavam sem resposta. Suas tentativas de contatar amigos influentes eram recebidas com rejeições educadas mas firmes de seus assistentes. Ele estava sendo social e profissionalmente posto em quarentena. Tentou revidar. Contratou um advogado de divórcio notoriamente agressivo, um homem chamado Leonard Singer, especializado em táticas de terra arrasada.
O primeiro movimento do Singer foi vazar uma história sugerindo que Ava estava mentalmente instável, suas ações motivadas por hormônios da gravidez. Saiu pela culatra espetacularmente. Cassie estava pronta. Ela liberou um único contra-ataque devastador, uma declaração juramentada do obstetra da Ava atestando que a senhora Collie estava em perfeita saúde física e mental, mas sob extremo estresse emocional devido às circunstâncias de má conduta conjugal e malfeitoria financeira. O médico até observou que estresse dessa natureza poderia representar risco para a gravidez, um detalhe que pintou Ryan não apenas como adúltero, mas como homem que ativamente colocava em perigo o próprio filho por nascer. A simpatia pública por Ava disparou. Enquanto isso, o mundo da Isabela tinha desabado completamente. O tribunal concedeu a moção da Ava para medida cautelar. Um síndico nomeado pelo tribunal agora controlava a galeria dela. As portas estavam trancadas, um aviso legal colado no vidro. O nome dela virou lama. O mundo da arte, que próspera na reputação, a rejeitou completamente. Artistas exigiam suas obras de volta. Os poucos clientes que conseguirá estavam processando-a para recuperar os depósitos. Desesperada, bombardeou Ryan com ligações e mensagens. Você tem que resolver isso. Minha vida está arruinada. Você me prometeu um futuro. Ryan, sitiado de todos os lados, não via mais ela como parceira, mas como outro passivo, uma âncora barulhenta e em pânico puxando para baixo. Fique quieta, ele mandou de volta por mensagem, as palavras frias e desdenhosas. Não fale com ninguém. Deixa meu advogado cuidar disso. Mas Isabela estava começando a entender uma verdade aterrorizante. O advogado do Raya não estava lá para protegê-la, estava lá para proteger Raya. Ela era uma ponta solta para ser administrada, se necessário, cortada. O sonho glamouroso de ser a senhora Ryan Collie tinha se dissolvido num pesadelo de taxas legais, desgraça pública e abandono total. Ela estava sozinha, presa nos destroços da vida que ele prometera a ela. A primeira audiência preliminar foi realizada numa sala de tribunal estéril e impessoal que parecia um mundo distante da opulência da vida do Raya. Não era aberta à imprensa, mas as apostas eram astronômicas. Ava estava lá, ladeada por Cassie Reis, o comportamento calmo e composto. Usava um vestido de grávida azul marinho simples, a imagem da força serena. Ryan sentava na mesa oposta com seu advogado, Leonard Singer, parecendo abatido e acabado. Singer argumentou apaixonadamente que o processo era uma ação frívola e vingativa de uma esposa despeitada. Meritíssima. Este é um caso clássico de disputa conjugal transbordando para um processo comercial sem mérito, Singer bradou, a voz preenchendo a sala. A senhora Collie está usando este tribunal para assediar a senhorita Thorne como representante de sua raiva contra meu cliente. Cassie se levantou, sua presença afiada e focada. Meritíssima. Com todo respeito ao talento do Sr. Singer para o drama, isto não é uma disputa conjugal. Este é um caso de fraude. Temos transferências bancárias. Temos extratos de cartão de crédito. Temos um padrão claro e inegável do Sr. Collie deliberada e ilegalmente desviando bens conjugais para esta entidade, Thor Galleries. A única coisa frívola aqui é a tentativa da defesa de pintar minha cliente como histérica. A única coisa vingativa é a tentativa sistemática do Sr. Collie de esvaziar financeiramente o patrimônio que seu próprio filho está destinado a herdar. Cassie apresentou suas provas com eficiência arrepiante. Os documentos eram irrefutáveis. A juíza, uma mulher mais velha sem paciência chamada Esther Ruiz, examinou os papéis com uma carranca cada vez mais profunda. Olhou para Ryan, depois para a forma grávida da Ava. Sr. Collie, disse a juíza Ruiz, a voz carregada de gelo, é a opinião deste tribunal que a requerente forneceu evidência substancial para sugerir alta probabilidade de sucesso no mérito. A liminar preliminar é deferida. Os bens da Thor Galleries LLC permanecerão bloqueados. Além disso, estou emitindo um bloqueio de bens mais amplo em todos os gastos não salariais das contas operacionais da Collie Capital até que uma auditoria forense completa do patrimônio conjugal possa ser concluída. Não vou deixar o requerido drenar sua empresa para esconder dinheiro da esposa e filho. Foi uma derrota estonteante para Raya. A juíza não apenas ficou do lado da Ava, ela pôs um estrangulamento financeiro em toda sua empresa. Singer ficou gaguejando enquanto Ryan parecia ter levado um soco físico. Mas a verdadeira reviravolta estava acontecendo fora da sala do tribunal. Isabella Thorne estava sentada num banco no corredor, convocada pelo advogado do Raya, mas amplamente um fantasma. Ela ouvirá o processo através das pesadas portas de madeira, se ouvindo ser descrita como destruidora de lares e criminosa.
Ouviu o advogado do Ryan jogar ela debaixo do ônibus, pintando-a como participante ingênua das ações do Ryan, na melhor das hipóteses, sedutora manipuladora, na pior. Tentará falar com Ryan quando ele entrou no tribunal, mas ele passou por ela como se fosse um fantasma. A última de suas ilusões se despedaçou. Ryan não ia salvá-la, ia sacrificá-la. Ele a pintaria como a mente por trás, aquela que o seduziu e o enganou para dar dinheiro a ela. Usaria seus recursos restantes para esmagá-la e sair machucado mas intacto, deixando-a enfrentar a ruína legal e financeira sozinha. Quando Ava e Cassie saíram da sala do tribunal, os rostos sérios mas vitoriosos, Isabela se levantou. As mãos tremiam, o rosto pálido, mas os olhos continham uma determinação desesperada e ardente. Senhora Collie, ela disse, a voz trêmula mas clara. Ava, posso falar com sua advogada? Ava parou, surpresa. Cassie pôs uma mão protetora no braço dela, a expressão cansada. Senhorita Thorne, não acho que temos algo para discutir. Por favor, Isabela implorou, a voz rachando. A arrogância sumira, substituída por medo puro. Ele vai me destruir. Vai dizer que tudo foi ideia minha. Vocês acham que tem provas. Vocês não fazem ideia do que eu tenho. Tenho tudo. Mensagens de texto, e-mails, notas de voz. Ele estava se gabando disso. Me contou passo a passo como estava escondendo o dinheiro de você. Ele chamava de apólice de seguro contra a esposa idiota. As palavras pairaram no ar, feias e afiadas. Ava se encolheu. A crueldade da frase era uma ferida fresca. Os olhos da Cassie, porém, se iluminaram com um brilho predatório. Uma testemunha cooperante de dentro do acampamento inimigo. Era um presente dos deuses do litígio.